Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Marlon Marins. E aqui é o Renan. E hoje a gente vai falar de um assunto polêmico que está acontecendo nas últimas semanas, desde que esse jogo lançou na última semana, né, mais especificamente, que é o Cyberpunk 2077. Acho que a gente não podia passar sem mencionar esse jogo, porque tá com muito problema, né? Eu realmente achei que a gente fosse mencionar esse jogo literalmente só quando ele... quando a gente fosse comentar sobre o jogo em si, né? Sobre... se a gente fosse fazer review, igual a gente fez com The Last of Us, né? Se a gente fosse fazer um vídeo especificamente sobre ele, mas a gente precisa falar antes, porque você montou uma espécie de timeline, digamos assim, do que aconteceu, né, dos últimos tempos, desde de quando o jogo foi anunciado até a fatídica última semana, onde o jogo chegou a ser até excluído aí da PlayStation Store, que foi a principal história dessa semana. Eu acho que o principal que a gente deve pensar sobre, né, é que, e o motivo de eu ter feito esse histórico, voltando lá atrás, é pra gente ter uma noção de tudo o que aconteceu, né? Porque às vezes a gente vê a galera comentando o que aconteceu agora e não tem noção de como a história desse jogo já é conturbada e como que as várias coisas que aconteceram desde que o jogo foi anunciado até agora levaram a isso, né? Contribuíram a esse desastre que está sendo ele, sim. Então vamos direto para a pauta. A gente pode começar vendo uma espécie de histórico do jogo, de como foi quando ele foi anunciado em cada plataforma, né? Não só do jogo, mas também um pouco da CD, porque a gente vai ver também o anúncio do The Witcher também, né? Teve no meio. A gente vai comentar, mas o foco aqui dessa pauta, da parte dessa primeira metade de histórico, é o Cyberpunk. A gente vai mencionar algumas outras coisas no caminho. Certo. Então bora lá, vamos começar falando um pouco do histórico, né? Isso. Por mais que a gente pareça assim, eu até comentei isso no Twitter ontem, parece que foi ontem, ou pelo menos há poucos anos atrás, mas a primeira vez que Cyberpunk 2077 foi anunciado foi em 30 de maio de 2012, mano. Ou seja, estamos há mais de 8 anos. Pois é, 30 de maio de 2012. Foi anunciado. Foi antes mesmo de lançar o jogo anterior, que foi The Witcher 3, né? Saiu em 2015, então 3 anos antes. Não, para ser mais específico, foi anunciado antes do The Witcher. Foi. Tá? O anúncio do The Witcher 3 foi em 4 de fevereiro de 2013. Sim, foi um ano depois. Ele foi anunciado antes para sair depois, né? Dava pra ver que era um projeto muito grande, muito ambicioso da CD Projekt Red, que precisou aí de 8 anos para ser feito, e parece que 8 anos ainda não foi suficiente para entregarem um jogo decente. O que é uma pena, porque, cara, é a CD, né? É uma empresa que a gente tinha antes desse lançamento como uma empresa de alto nível, que fez um dos melhores jogos já feitos, que é The Witcher 3, que ganhou Game of the Year. E eu acho triste essa história toda, sabe? Porque eles jogaram a credibilidade deles pelo ralo com o Cyberpunk. É uma confusão. A gente vai ver, eu peguei todos os dados de tudo que a gente tá tendo pra gente ver realmente como isso tá sendo um impacto pra eles, né? No evento mas eu lá... acho que o mais interessante a gente comentar que isso foi, na verdade, num evento que chamava CD Projekt Red Group Summer Conference 2012, né? Uhum. Que eles não anunciaram, o jogo chama Cyberpunk 2077, que foi anunciado nesse evento, na verdade, é que tinha um segundo time que estava sendo criado e que teria veteranos dos 2 primeiros The Witcher e que eles tinham feito um acordo com o Mike Pondsmith para adaptar o RPG de mesa que ele criou lá em 1988 para um jogo. Sim. Era inspirado nesse Cyberpunk que era um tabletop, né, de um RPG de mesa. Foi daí que surgiu a ideia. Engraçado, que é muito engraçado, porque acho que o jogo original se passa em 2020. 2020. Logo agora. Só que aí eles adaptaram pra 2077, pra não ficar parecendo uma coisa tipo futuro muito próximo, né? Sim, E nesse evento, eles prometeram algumas coisas, né? A primeira dela é que o jogo ia ser um jogo maduro pra uma audiência madura. Ia ser um jogo mais 18, e eles realmente entregaram isso. Essa parte tá ali presente, é um jogo. Eu não diria eles prometeram uma história não linear, cheia de vida e detalhe. Uhum. Também tem várias coisas, apesar de alguns problemas. Eles prometeram mecânicas de RPG avançadas. É. E isso aí eu sei que tem,
porque algumas das reviews que eu vi criticou que tem coisa lá no jogo que a pessoa nem usou, de tanta coisa que tem. Tem coisa até demais no jogo, tem coisa que você realmente não precisa pra fazer a maioria do jogo. Prometeram também que iam ter diferentes classes de personagem. Que se limita a 3 classes, né? Então não é tanta classe assim. Eu imagino que desde então eles deram uma redução nesse escopo da parte de classes, né? Foi pra 3, que você pode escolher como você começa a história. Ele muda alguns diálogos, algumas formas como você pode fazer algumas missões, principalmente as secundárias, que são Nômade, Street Kid, que é o marginal, e o corporativo. Outra coisa que eles prometeram, um arsenal grande de armas, melhorias, implantes e brinquedos high-tech. Né? Isso tudo tá ali, tá presente. Eles entregaram realmente essa parte. E por fim, eles prometeram que seria um jogo para definir novos padrões de jogos de RPG futurístico através de um gameplay excepcional. Aí já dá pra rir um pouco essa parte, né? Porque não foi muito bem, não foi exatamente isso que entregaram. E isso foi anunciado lá em maio, né? Essa primeira coisa. O nome foi oficializado em 12 de outubro de 2012, ou seja, alguns meses depois. Sim. E o primeiro teaser trailer foi liberado em 10 de janeiro de 2013. Foi um teaser trailer bem CGI, não entregava muita coisa, né? O trailer é aquele que mostrava a polícia rendendo uma mulher com os implantes, né? Com aquelas anti-blades. Tudo pausado, era tudo pausado e a câmera girando em volta, você não tinha ideia nenhuma. Dá pra ter uma noção assim do que eles estavam visionando pro jogo, mas não era imagem de gameplay nem nada, era um teaser bem CGI mesmo. E o engraçado é o que tá escrito no final, né? Aparecia assim, when ou quando que o jogo ia ser lançado e afirmava que o jogo seria lançado quando estivesse pronto. When it's ready. O trailer terminava com a frase, vai ser lançado quando estiver pronto. E parece que lançaram antes de estar pronto. Ainda assim, parece que lançaram antes de estar pronto. E passaram-se alguns anos praticamente em silêncio, né? Porque não teve muita informação. Teve, assim, coisas... o jogo tá sendo produzido e tal. E também eles voltaram o foco pra The Witcher 3, né? Que, como eu falei, foi anunciado dia 4 de fevereiro. Ou seja, depois que saiu o teaser trailer. Inclusive, na verdade, no finalzinho do teaser trailer de Cyberpunk, falava que mais notícias iam ser anunciadas no dia 4 de fevereiro. Sim. Não, esse tempo de o jogo ser anunciado até ele lançar deu pra lançar outro jogo no meio. Não deu pra lançar The Witcher 3. E lançar outro jogo no meio. Sim. E que foi um jogo considerado o melhor do ano, daquele ano que saiu, e muitos dizem o melhor jogo dessa década, o que é uma coisa assim, sabe, não dá pra entender como, sabe? Você consegue uma empresa lançar o jogo da década e alguns anos depois lançar um jogo que é isso aí que a gente tá vendo, Cyberpunk 2077, cheio de problema, enfim. Independente da data que você escolher como, assim, foi realmente o anúncio do jogo, né? Se foi no dia 30 de maio, quando eles falaram que eles estavam fazendo um jogo baseado no RPG de mesa Cyberpunk, se foi no dia 12 de outubro de 2012 que eles falaram que confirmaram o nome, ou se foi em 10 de janeiro de 2013, que é quando eles mostraram o primeiro teaser trailer. Independente disso, nenhum console, tirando assim, se você considerar o Wii U, tinha sido lançado, né? Esses consoles, O PS4 foi dia 15 de novembro de 2013. O Xbox One Fat foi dia 22 de novembro de 2013. O Wii U foi 18 de novembro de 2012. Ele já tinha sido anunciado quando saiu o trailer, né? Sim. Não, realmente, era um jogo que eles... É o tipo de jogo que você começa a fazer sem saber pra qual plataforma você vai lançar. E eu acho que esse é um dos principais problemas desse jogo. Você começar a fazer um jogo e não saber onde parar. Parece que eles não sabiam quando falar que chega, já deu de conteúdo aqui. E eles ficaram colocando mais coisa e você cria um problema muito grande fazendo isso. Porque você já anunciou o jogo para uma plataforma anterior, que é a antiga geração. Eu já posso chamar de antiga geração, né? PlayStation 4 e Xbox One é a antiga geração agora. E aí você lança um console novo agora, mais pra frente, né? Em 2020 aí saiu os novos consoles. E aí você quer insistir em enfiar esse jogo gigante que você vem produzindo há 8 anos no console que não vai caber. E aí a gente vê o problema que isso causou, principalmente nos consoles base, PlayStation 4, Xbox One, que são os que mais têm problemas, são esses dois. Eu acho que assim, também tem um detalhe. Nesses primeiros momentos, eles não chegaram a anunciar consoles. Mas se você imagina que eles anunciaram o jogo antes do PS3, do PS4 e do Xbox One chegar, você meio que tá criando uma expectativa que esse jogo vai chegar para esses consoles, né? Sim. Não, e eles abriram pré-compra, pré-venda já nesses consoles, então não tinha nem como eles dizerem, não,
vamos cancelar o desenvolvimento aqui nesses consoles para focar nos novos, que é o que eles deveriam ter feito. Lá em 2000, sei lá, assim que anunciaram os novos consoles PlayStation 5, ou então cortassem muita coisa, cortar muito conteúdo para fazer caber, o que também ia ser meio polêmico, porque ia ter muito conteúdo cortado, então vários problemas, por causa, tudo se resume a esse anúncio muito cedo, é um anúncio muito cedo, 2012, para sair em 2020, sabe, é muito tempo. Não que jogos não fiquem nesse tempo todo de desenvolvimento. Tem jogo que fica 8 anos, mas eles não anunciam tão cedo, né? Eles anunciam nos últimos 2 anos ali, quando vê que o jogo tá pra ficar pronto, daí que você vai anunciar, mas eles anunciaram muito cedo. E assim, a gente vai ver que, por exemplo, ele teve esse período de silêncio, teve foco The Witcher, e o segundo trailer dele foi lançado só na conferência da Microsoft na E3 de 2018. Foi. Ou seja, quase 6 anos depois do anúncio. Sim. Do título, né? Claro que a gente tem que realçar aqui que provavelmente, enquanto estava tendo o desenvolvimento do The Witcher 3, a galera de Cyberpunk estava numa equipe reduzida, planejando, e provavelmente o desenvolvimento mesmo de Cyberpunk começou em 2015. Lá para maio, junho de 2016, que foi quando terminaram os DLCs de The Witcher. E aí eles focaram 100%. Deu pra começar a focar mais nele. Mas mesmo assim, eu ainda questiono esse anúncio cedo, né? Sim, muito, muito cedo. Aí teve a primeira gameplay, né, de 48 minutos, que foi na Gamescom, em agosto de 2018. Essa gameplay, na verdade, quem era da imprensa e estava na E3, assistiu na E3, né? E aí depois, quando chegou na Gamescom, em agosto, eles revelaram pro público, né? E aí, a gente teve um ano praticamente também com poucas notícias, Cyberpunk, né? Em 2018. E né? a próxima notícia relevante em 2018. Restinho em 2018 e começo de 2019 foram poucas notícias que a gente tinha. E aí, a próxima notícia relevante que a gente teve foi na E3 seguinte, né? Que foi na conferência da Microsoft, que a gente teve o anúncio que o Keanu Reeves ia ser o Johnny Silverhand, que anunciou a data de lançamento do jogo para 16 de abril de 2020 para o PS4, Xbox One e PC. Anunciou também uma edição de colecionador. Pouco antes da Gamescom, em agosto, também anunciaram uma versão para Stadia. E aí pouco a gente depois da Gamescom, confirmaram também que o multiplayer chegaria posteriormente, depois de 2021. É que a gente tá esperando isso agora, né? Eu não sei se esse multiplayer vai salvar muito o jogo, mas vamos ver. Mas a ideia deles é não mexer com ele agora, né? Então, tipo, assim, a ideia inicial já era ser eles têm que consertar 2021. Tem que consertar muita coisa primeiro. Mas a gente chega em outro problema muito grave desse jogo, que é exatamente essa ganância da CD Projekt Red em querer lançar em tanta plataforma, porque é um jogo que o escopo dele já é imenso para fazer em 3 plataformas que fosse. Imagina fazer em 9 plataformas igual eles fizeram, porque saiu em 9 plataformas no total. Se você contar, claro, alguns consoles intermediários de mesma geração, tipo PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, se você contar tudo, PC, Stadia, os 2 Xbox novos, o PlayStation 5, contar tudo dá 9 plataformas. Então é muito lugar para você ter que otimizar o jogo, para você tentar fazer ele ficar bom em todas as plataformas. É impossível fazer isso num jogo com esse escopo gigantesco que ele tem, você não consegue. O engraçado é que acho que a plataforma que deve ter menos precisado de otimização é o Stadia. Porque ele usa a versão de PC. É a mesma versão de PC, roda por streaming. E a versão de PC até que tá, não vou dizer que tá 100%, mas ela tem bem menos problema do que comparado ao PlayStation 4 e Xbox One, que são mesmo onde os problemas acontecem, onde os bugs estão impossíveis, assim, você não consegue jogar em alguns momentos. E aí, chegamos nesse fatídico ano, né? Tivemos em 2020. Antes mesmo da gente estar numa pandemia, a gente começou já com notícia ruim. Primeiro é que Cyberpunk 2077 ia ser adiado de abril para setembro. 17 de setembro, para ser mais exato, né? 17 de setembro. E eu quero ler o que tá aqui, porque isso vai voltar contra a CD Projekt Red, tá? Eu vou até abrir o anúncio oficial. Eu meio que tentei resumir o que tava no anúncio, mas eu vou ler do anúncio mesmo para não ter dúvidas. Eles estão falando assim: nós atualmente estamos num estágio em que o jogo está completo e jogável, mas ainda tem trabalho a ser feito. Nós precisamos falar algumas coisas, né? A Night City é uma cidade grande, cheia de história, com
conteúdo e lugares para visitar, mas devido à grande escala e complexidade, nós precisamos de mais tempo para fazer playtesting, consertar e polir o jogo. Certo. Então foi essa a primeira desculpa. E guardem essa ideia, guardem especialmente essa frase. O estado em que o jogo está atualmente é um jogo completo e jogável. Eles disseram Guardem isso. que isso vai voltar contra, né? Pouco tempo depois, também foi em fevereiro, teve uma notícia boa, pelo menos, né? Mesmo com o adiamento, eles confirmaram que o jogo ia ter um upgrade gratuito para a nova geração, né? Então, se você comprasse no PS4, você poderia pegar no PS5. Se você comprasse no Xbox One, você poderia jogar no Xbox Series de graça, com o upgrade em melhorias. Mas essa upgrade só chegaria em 2021, né? E aí, também entramos nesse período todo de pandemia e cancelamentos, né? Teve E3 cancelada, teve BGS cancelada. Talvez na BGS a gente jogasse Cyberpunk, talvez se tivesse. Não tem como a gente saber o que ia ter esse ano, mas talvez estivesse lá. E aí, por causa da pandemia e do cancelamento da E3, né? A CD Projekt Red, Cyberpunk Red, quase que eu falei isso. A CD Projekt Red fez 2 anúncios lá em julho. O primeiro ele foi o anúncio do Night City Wire, né? Que foi um evento para contar as novidades sobre o jogo e que aconteceu todos os meses desde junho até o lançamento. Junho até o lançamento. De junho. Foram 5 Night City Wires. A gente cobriu praticamente todos. A gente cobriu todos lá no canal da Irmandade Nerd. Inclusive você pode ir lá e assistir se você quiser ver como foi ao longo do tempo esses anúncios sendo feitos. Mas eles fizeram esse anúncio no Night City Wire e teve outro anúncio depois que seria mais um adiamento, né? Sim. Dessa vez de 17 de setembro para 19 de novembro. E a explicação foi parecida com a primeira. E é outra vez que eu fiz um resuminho ali, mas eu vou ler direto, porque essas explicações deles é sempre bom, porque contradiz tudo que tá acontecendo agora. A famosa imagem amarela. Eles começam assim: para aqueles que estão familiares com o jeito que nós fazemos jogos, vocês sabem que a gente não vai lançar alguma coisa quando não está pronto. Pronto quando estiver pronto é uma frase que a gente diz não só porque soa correto, mas é algo que a gente vive mesmo quando a gente sabe que a gente vai ser criticado por isso, né? Foi isso que eles disseram. E aí depois eles falam que o jogo estava completo de conteúdo, de gameplay, mas que eles precisavam ainda consertar algumas coisas dentro do jogo. Sim. Né? Então, tá aí mais uma vez a clássica frase, né? O jogo lança quando estiver pronto. Eles falaram isso várias vezes. O jogo a gente vai lançar quando estiver pronto. Quando estiver pronto. E aí lançou e parece que o jogo ainda não tá pronto. Parece que é um beta ainda. Então, quando que esse jogo tá pronto? Porque ele não tá pronto agora. Sem dúvida não tá pronto. Ele foi lançado sem estar pronto. Isso a gente tem certeza. Mesmo com 3 adiamentos ao longo desse ano só, né? Então... E aí a gente teve no dia 5 de outubro, veio uma notícia que eu acho que a ideia dela era aliviar um pouco os fãs, né? Dar aquele alívio pro fã, que eles anunciaram que Cyberpunk 2077 tinha virado Gold. Ou seja, eles disseram que o jogo tava Gold. Ou seja, o desenvolvimento estava completo e o jogo estava pronto para produção em massa dos discos, né? E passar pelas... Acabei de esquecer o nome. Pela checagem pelos testes de qualidade, Xbox, né? Sim. Mas é incrível isso, porque eles mentiram tanto. Como que esse jogo tá Gold? Como é que você consegue pegar esse jogo, jogar e dizer, olha, tá bom, tá Gold, sabe? Porque ele nitidamente não tá. Nem agora, depois que lançaram, ele não tá. Mesmo com patches e mais patches. Chega toda semana um patch de 60 GB nesse jogo e ele corrige nada. Que é outro problema bem grave, inclusive, que eles estão lançando vários patches e não tá dando melhoria. Não sei o que é esse monte de giga que eles colocam pra corrigir código de programação, que não... Eu não sei o que é exatamente, mas não corrige nada. E assim, mesmo com o anúncio do Gold, isso não impediu o jogo de ser adiado uma terceira vez, né? Sim. Eles anunciaram o Gold em 5 de outubro e no final de outubro, deixa eu ver a data exata, acho que foi dia 27 de outubro. Dia 27 de outubro, ou seja, 25 dias depois, eles anunciaram que eles iam adiar o jogo em mais 21 dias, né? 3 semanas. Que a nova data ia ser 10 de dezembro. Aí eles começam falando várias vezes das coisas que eles já tinham falado, né? Pedindo desculpa porque eles sabem que muita gente está emocionada e com perguntas, né?
eles falam que o maior desafio é eles terem que fazer versões para a geração atual, para a próxima, para PC, né? E eles mesmos sabem qual é o erro deles, né? Que era lançar. O erro deles foi fazer para esse monte de versão. Né? E ainda tem isso, né? Eles estão trabalhando de casa. Eu não acho que dá pra culpar a pandemia, não, porque se teve uma coisa que não conseguiu parar esse ano foi videogame. Filme e série é uma coisa que, tudo bem, você precisa gravar e tal, e não tem como fazer. E ainda assim, muito filme e série saiu esse ano mesmo com a pandemia. Mas videogame é uma coisa que, tipo, já tava tudo gravado, era tudo home office, dava pra fazer de casa. Mas a gente tem que eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar, eu não coloquei na pauta intencionalmente, porque a gente tem um episódio sobre isso. Então, se você quiser ouvir essa parte, vai lá ouvir o episódio 22, que é sobre crunch. Esses últimos meses todos, eles estavam fazendo crunch, né? Sem dúvida. Eles foram acusados de crunch também, que é uma coisa que eu não esperava vindo da CD, que sempre... Ela teve uma certa reputação boa com os funcionários, né? A reputação dela sempre foi... Não lembro de ver notícia assim, funcionário fala mal de CD, não sei o que. Eu já vi isso da Rockstar, já vi isso de EA, já vi isso de todos, mas eu não... da Ubisoft, mas eu não vi da CD. E aí eles também começaram a ser acusados de crunch também. E fica a recomendação do episódio que você falou, né? Tá aí no card. Não, e mesmo depois daquele episódio, por exemplo, teve uma confusão, foi em outubro, numa reunião de investidores, depois desse terceiro adiamento, em que o co-CEO da CD Projekt Red, o Adam Kicinski, não sei como é que fala o nome dele, os investidores perguntaram sobre crunch, ele falou que crunch não era tão ruim assim, e nunca foi, que era uma história que estava sendo criada, crescida, aumentada pela mídia, e que tinha algumas pessoas trabalhando, fazendo um crunch mais pesado, mas que boa parte do time não estava fazendo crunch porque eles já tinham terminado o trabalho deles. Era muita mentira. Era muita mentira em cima Aí ele fala aí que fez assim, são algumas pessoas de Q&A e engineers e uns programadores, mas não é pesado assim não. Entendeu um pouquinho mais. E aí, no mesmo dia ou no dia seguinte, não sei, ele enviou um e-mail para os funcionários pedindo desculpas pelo comentário dele para os investidores. Eu não sei o que aconteceu com a CD nos últimos 5 anos. Como é que é possível você sair de The Witcher 3 para esse jogo? Parece até que não é a mesma empresa, tá ligado? Não parece a mesma CD Projekt Red. E eles declarando também que o que tinha sido feito nesse adiamento, né, não iria estar no CD. Ele iria vir como uma atualização de Day One, né, ou Day Zero, que eles chamam, né, que é aquela atualização que já está disponível para você baixar quando o jogo lança. Sim. E aí a gente termina então nosso breve histórico de como foi o jogo até o lançamento, até pouco antes do lançamento, né? A gente vai começar a ver agora como é que foi o sucesso, como o jogo fez esse sucesso todo que ele fez, né? Ele teve um sucesso inicial, né? A gente não pode negar. Comercialmente ele foi um grande sucesso, até lançar. Até lançar, todo mundo ver como é que tava, e investidor sair da empresa e queda de valor da empresa, que perdeu 1 bilhão, a gente vai ver isso, né? Sim, a gente vai comentar tudo aqui. Vamos começar com sucesso, vamos começar com a parte que deu certo, que deu bem. O que deu certo no começo, né? Até começar também, não dá. né, que o jogo tinha um hype de 8 anos, né? Que cresceu ao longo de 8 anos, mesmo que não tenha anúncio, o hype, claro, que continua crescendo. E ele entrou naquele clássico novo momento, né? Que o hype é tão grande que ou ele vai ser um grande sucesso ou um grande flop, não tem um meio termo, né? Sim. E as primeiras impressões deram a ideia de que ele é um grande sucesso. Ia ser um grande sucesso, né? Levando em conta o histórico da CD, né? Produtores de The Witcher 3, volto a repetir, jogo do ano 2015 e tal. As pessoas criaram uma expectativa muito sobrenatural em cima desse jogo. E a recepção da crítica começou a ser liberada a partir do dia 7, ou seja, 3 dias antes do lançamento. No geral foi bem positiva, né? Então é isso que eu não entendo. Como que a crítica falou tão bem desse jogo antes de lançar? Porque eu lembro de ver críticas falando, nossa, o jogo é incrível e não sei o que. Será que eles jogaram o jogo do início ao fim para não perceber que ele estava cheio de problema? Tudo bem que eles devem ter jogado no PC, né? Acho que ninguém fez crítica jogando no PlayStation 4. A única key que foi liberada
antes para ser jogado foi PC. Então, E se você pega o já... PC, geralmente esses sites, a galera desses sites tem PCs com placas PCs muito bons, né? poderosas, Com né? componentes muito bons. Então você vai ter os bugs, mas você não vai ter tantos problemas visuais, né? Então, eu não vi nenhuma crítica especializada fazendo as críticas nos consoles anteriores, consoles da antiga geração, que é onde os problemas acontecem. E aí você fica pensando, será que foi porque essa mídia não quis ou foi porque a CD Projekt Red não quis mandar essas cópias, sabendo? Eu vou adiantar. Não... Eu vou adiantar, porque é bom que te responda essa pergunta. As cópias dos consoles foram liberadas para as mídias a partir do finalzinho do dia 9. Ou seja, pouco antes do lançamento, horas antes. Horas antes não deu Teve tempo, gente que recebeu no lançamento para fazer review. No PlayStation 4, você diz. Tanto PlayStation 4 quanto Xbox One. Então você percebe que é a omissão da empresa. Eles não queriam mandar porque eles sabiam. Você percebe nitidamente que eles sabiam que tava ruim e que ia dar nota ruim e ia vender mal. A gente vai entrar nela mais pra frente, mas eles deram uma outra desculpa de por que eles demoraram pra entregar essas keys, mas tem uma omissão aí sim, né? E a recepção da crítica no geral foi positiva. Claro, igual a gente mencionou, jogando no PC, né? Eles elogiaram as missões secundárias diferentes, o mundo, os vários personagens, mas uma crítica que foi unânime, acho que não deve ter uma review que não menciona isso, é que o jogo tava cheio de bug, né? Eles mencionavam que tava cheio de bug. Eu não imaginava a quantidade que tava, né? Porque eu que joguei no PlayStation 4, caramba, é muito bug. Era realmente, assim, muito bug. E não era bugzinho, assim, bug divertido. Não era Assassin's Creed Unity, personagem sem o rosto ali, renderizou, era mal. Era bug Era bug de quebrar o seu jogo, bug de você ficar preso em um lugar com um NPC parado na porta, assim, deixar você passar, e crashes. Eu tive, tipo, das 4 horas que eu joguei no PlayStation 4 antes de devolver, porque uma loja me mandou, aí eu devolvi. Eu nem fiz questão de terminar o jogo no PlayStation 4. Eu acho que eu tive umas 8 crashes ao longo de 4 horas jogando. Então, assim, se você colocar em termos de quantidade, era uma crash cada meia hora. Tá nesse nível de quebrado o jogo do PlayStation 4. Assim, no geral, mesmo com as críticas dos bugs, né, as notas da crítica ficaram geralmente na casa dos 9 ou nos 10. Teve exceção, né, por exemplo, o GameSpot deu 7, que ela citou, além dos bugs, ela citou uma falta de coesão entre a história principal e o resto do jogo, que ela falava, por exemplo, que existiam 2 Vs no jogo, que era um V, era o V que ela tinha criado, e é o que acontecia durante o jogo todo e nas missões secundárias, e tinha um V que era o V da história principal. Eu consigo entender essa crítica. Outra não é algo que tem uma representação duvidosa de algumas culturas. Ela fala que elas variam do duvidoso até o ultrajante. Faz várias outras críticas. Ela, por exemplo, foi uma das pessoas que eu vi mais reforçando os problemas de bugs. Ela falou, por exemplo, que ela teve praticamente um bug em toda a missão que ela fazia. Não tinha missão dela que não dava bug. Né? É nesse nível, assim, só que alguns bugs, como eu disse, alguns não quebram o seu jogo, outros realmente quebram a sua experiência. Mas assim, por causa dos vários 9 ou 10, né, o jogo atingiu uma média de 91 antes do lançamento, né, e com isso ele era o nono jogo mais bem avaliado do ano no Metacritic, e ele caiu para 90 no lançamento, mas ainda estava lá, né. E assim, se a gente for olhar os resultados de vendas também, eles eram bons, muito bons. No lançamento, a CD Projekt Red revelou que tinha mais de 8 milhões de cópias de pré-venda. Sim. Eles anunciaram que o jogo praticamente já tinha se pagado a produção dele, né? Antes dele lançar. Sim. Eu vou entrar em detalhes nisso, porque não é só a produção. Mas assim, desses 8 milhões de cópias, esses 8 milhões de cópias, 5,9 milhões de cópias foram digitais, ou seja, 74%. O PC foi a plataforma com maior quantia com maior venda, né? Ela representou 4,72 milhões de cópias, ou seja, 59% das 8 milhões de unidades. E essa quantia bateu o recorde de World of Warcraft Shadowlands. Tinha sido uma semana antes de jogo do PC que vendeu mais cópias rapidamente. Que tinha 3 milhões e 700 mil. Eles conseguiram bater por 1 milhão de cópias o recorde que o Warcraft tinha feito uma semana antes. Na Steam o jogo foi o mais vendido em vários países, em especial na China. E além disso, em poucas horas ele passou de 1 milhão de jogadores jogando simultaneamente, ao mesmo tempo. E esse número também se repetiu nas views na Twitch, onde o jogo também explodiu. E eu vou aproveitar e vou adiantar uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente.
frente. O fato dele ser o mais vendido na China é interessante porque o jogo não foi aprovado para ser vendido lá. Na Steam tem uma coisa lá que eu acho que eles conseguem disponibilizar o jogo mesmo não sendo aprovado oficialmente para lançamento lá. Tá. Então, assim, a galera da China, para ela ter acesso ao Cyberpunk, ela tava tendo que jogar pela Steam ou pela PSN, Xbox, Microsoft Store de Hong Kong. Eles têm os truques. Assim, a China é cheia de truques para fazer funcionar as coisas por lá. E mesmo com esses truques, o jogo foi muito campeão de venda lá, né? Sim. E por fim, como eu disse, foi o que você falou, né? A produção dele praticamente se pagou antes dele lançar já a produção e o marketing, contando os dois juntos, que o marketing é uma coisa que custa muito caro também no desenvolvimento do jogo. Eles basicamente já tinham recuperado todo o valor. E esse marketing não era o marketing anterior ao lançamento. Era o marketing anterior e todo o marketing que eles iam fazer até o final do ano. O marketing planejado já para o restante depois do pós-lançamento também, né? Então assim, a CD mentiu, enganou, pegou o dinheiro de todo mundo antes do jogo mesmo lançar, já tinham recuperado o dinheiro deles e lançaram um produto quebrado na maioria das plataformas que está disponível, com exceção do PC. E assim, é uma história toda muito lamentável, vindo da CD ainda mais, é muito lamentável. Mas depois da gente falar desse sucesso que foi o jogo, que realmente foi um sucesso, a gente vem pra principal parte dessa pauta, que é a queda, né? Como foi a queda do jogo. E assim, a queda é meio estranha, porque ela já vem durante o sucesso. Tem uma período de transição ali. Ao mesmo tempo que eles já estavam tendo sucesso, eles estavam tendo queda, né? Começou que lá no começo do mês, os primeiros relatos que eu via de 2 ou 3 de dezembro, as pessoas já estavam recebendo as cópias dos seus jogos antecipadamente para PS4, Xbox One e tal. Sim. E para evitar spoiler, a CD Projekt Red proibiu qualquer stream ou vídeo do jogo antes de 8 da manhã do dia 9 de dezembro. Sim, e isso inclui as reviews, né? E isso foi uma sacada muito, mas muito sacana. Foi muito sacanagem a parte da CD ter feito isso, porque eles basicamente fizeram o pessoal que fez review lançar imagens, as suas reviews, usando imagens que eles queriam, né? Eles deram, essas imagens aqui de gameplay, de trailers, vocês podem usar, mas as imagens que vocês captarem, não. Só no dia 9 de dezembro. E aí eu vi, por exemplo, IGN fazendo review com um monte de imagem de gameplay já pré-gravada, e eles falando no início do vídeo, depois do dia 9 a gente vai atualizar esse vídeo com as nossas imagens e tal. Então é muita sacanagem isso, porque você tá literalmente forçando a mídia a mentir. E eles até prometeram, vou até abrir o comunicado oficial pra gente poder falar exatamente o que eles falaram, mas eles falaram assim, se você fizer o stream, a gente vai mandar um Max Stack, né, que é os caras que derrubam os vídeos atrás de todo mundo, pra todo mundo que postar. Ou seja, eles realmente ficaram de olho. Eu entendo, por exemplo, que, beleza, vazar a história, ok, mas assim, eu imagino que essa ação não tenha sido só de história, tá? Porque, como eu falei, desde o dia 2 ou 3 já tinham cópias do PS4, do Xbox One, chegando na mão das pessoas. Sim. Eu imagino que isso, de certa forma, também serviu para eles evitarem que essas pessoas criticassem e falassem, o jogo tá feio. Não, sem dúvida foi isso. Eles meio que usaram a desculpa de a gente não quer que vaze spoiler aqui pra calar a boca da mídia antes e fazer a mídia não postar as imagens do jogo bugado que eles estão lançando. E como a gente falou, o hype tava muito alto, né? Tão alto que só o fato das críticas falarem que o jogo tava cheio de bug fez com que, quando o mercado de ações abriu no dia 7, ações da CD Projekt Red começarem... CD Projekt, né? Eu sempre vou confundir. Red é o estúdio. Fizeram com que as ações da CD Projekt começassem a cair e só despencaram nos dias seguintes do lançamento, né? Entre a sexta-feira, dia 4, que foi antes das reviews saírem, e que ela tinha fechado em alta, e o dia 14, que é a segunda-feira depois, que foi quando teve essa parte de review, lançamento, a galera começando a ver os problemas, as ações dela caíram 33% do valor. 33%, perderam bastante valor de ação.
E como eu falei, o principal propulsor dessa queda, né, foi com o vasto acesso, os jogadores começaram a perceber que os bugs talvez fossem mais frequentes e até atrapalhassem a experiência mais do que as reviews fizeram parecer, né? Sim, fizeram parecer graças a CD que não deixou usar imagens com a desculpa de spoiler. E pra ser pior, né, as versões de PS4 e Xbox One estavam com uma baixa qualidade e muita gente falou que estava injogável. Isso eu posso falar por experiência própria. Eu não vou dizer que tá injogável. Não tava injogável, dá pra jogar, dava, mas o jogo graficamente é muito inferior, mas muito inferior ao que você vê no PlayStation 5 e Xbox Series, e principalmente no PC. Até aí é entendível um pouco. Você podia ter cortado um pouco do conteúdo extremamente grande que estava tentando enfiar naqueles consoles da antiga geração que saíram em 2013, que saíram um ano depois que esse jogo foi anunciado. Acho que seria uma estratégia melhor para poder tirar um pouco do conteúdo e tentar melhorar a parte gráfica dele. E aí tinha a questão de bugs que, como eu falei antes, era principalmente os crashes, que era o que mais me tirava do sério, eram os crashes que dava o tempo todo. E aí eu joguei um período e eu devolvi o jogo pra loja que tinha me mandado. Então eu não vou continuar jogando PlayStation 4, eu vou pegar mais pra frente no PC quando o jogo tiver minimamente decente. Vai ser a mesma história do No Man's Sky. Eu tenho uma sorte com o jogo assim, porque eu sempre pego eles antes na pré-venda, e aí eu me fodo. Porque foi assim com o No Man's Sky, e só em 2020 o No Man's Sky ganhou Game of the Year. Finalmente chegou, o jogo deveria estar em 2015, né? Então talvez lá em 2025 eu pegue o Cyberpunk 2077. Ou lá em 2077 eu pegue, né? Até lá deve estar bom. Detalhe, acho que era isso o título do jogo, quando ele vai estar bom até 2077. Ou então, como muita gente falou, eles esqueceram de enviar um e-mail depois que você comprava o jogo agradecendo a sua participação no beta. No beta, esqueceram de mandar. Consoles. É verdade. Talvez alpha, diria. E assim, o brasileiro ainda teve... Se a versão de Xbox One já não tava boa, a versão de Xbox One no Brasil tava pior ainda. Porque a versão de Xbox One no Brasil tinha um bug que impedia o áudio da dublagem de tocar. O áudio tava lá, tá disponível no CD, só que o bug não deixava o áudio tocar. Então você comprou seu jogo, tá lá na caixa dizendo que ele tá traduzido em português. Você é um brasileiro médio que não sabe inglês, compra o jogo, coloca seu jogo e ele não tá em português como foi prometido, quer dizer, né? Não tem áudio, praticamente. Sim. Né? E já no dia seguinte a gente já teve um vazamento do famosíssimo Jason Schreier, né? Que revelou que no dia 11, no dia seguinte ao lançamento, os executivos enviaram uma carta para os funcionários em que eles assumiam a culpa pelo lançamento bugado do jogo e afirmava que o bônus anual não estaria mais atrelado a uma nota acima de 90 no Metacritic. Teve essa história também, né, que a gente não falou antes, mas existia uma espécie de bônus dentro que eles iam pagar para os funcionários caso o jogo atingisse a nota 90 no Metacritic, o que é uma coisa muito estranha, para começar. Eu nunca ouvi falar disso. Porque assim, eles sempre têm bônus anual. Mas em ano que tem lançamento, esse bônus eles atrelam a nota do jogo. Eu acho que deviam atrelar a quantidade. Eu não sei, eu nunca ouvi falar de atrelar a nota do jogo. Eu nunca ouvi falar disso, em nenhuma empresa que faça isso. Atrelar o bônus do funcionário, a nota que o jogo vai ter, eu nunca ouvi falar. Já é muito bizarro isso. Mas aí ele falou, eles mandaram esse e-mail dia 11 falando que não ia mais ser assim, que... Porque o jogo tinha caído abaixo de 90. Vamos deixar claro também que isso não foi confirmado por eles, né? A gente vai até falar mais pra frente de uma reunião que rolou em que perguntaram sobre isso e eles falaram que eles não comentam coisas que jornalistas postam, né? Isso foi revelado pelo Jason Schreier, mas o Jason Schreier, no geral, é uma fonte muito confiável desses vazamentos, né? Aí buscando dar uma resposta às reclamações dos fãs, a CD Projekt Red emitiu um comunicado no dia 14, no qual ela pedia desculpa aos fãs por não terem mostrado as versões do PlayStation 4 e Xbox One e que deveriam ter dado mais atenção para fazer essas versões melhores, né? Eles postaram mais uma daquelas imagens amarelas deles, com um textinho dizendo, desculpa aí, né? A gente devia ter mostrado o jogo nessas plataformas aqui, a gente não mostrou. E daí eles prometeram atualizações nos próximos 7 dias, que realmente chegou e não consertou nada. E duas principais atualizações que vão ser em janeiro e fevereiro, né? Que vão ser as grandes atualizações que eles prometem que vão corrigir o jogo. Sim. Deixa eu lembrar o que é. Você deve ter até reparado aí na pauta, mano, que eu botei buscando dar uma resposta às reclamações dos fãs, entre aspas. Eu coloquei entre assim aspas. porque
não foi bem isso, tá? Pelo que eu vi muita gente comentando a mesma coisa que eu tava pensando, né? Essa resposta deles foi simplesmente controle de dano. Damage control, né? Sim. Porque as ações, igual a gente falou, né? Até esse dia as ações deles já tinham caído 33%. Né? Sim. Aí eles postaram mais uma imagem amarela com mais um texto dizendo pro pessoal do PlayStation 4 e Xbox One se acalmar, porque ia vir atualização nos próximos 7 dias. E aí essas outras duas grandes atualizações de janeiro e fevereiro só, pelo que eles falaram, que devem consertar a cagada. Que se não tivesse satisfeito, era só ir lá na PlayStation, na Xbox, pedir reembolso das versões digitais e as lojas se você tivesse uma versão física, né? Te falaram, se você não quer esperar, você tem todo o direito de ir lá e reclamar e devolver o seu produto. Afinal de contas, você é um consumidor. Se você compra um produto que não está funcionando, você tem o direito de ir lá e devolver. E não precisava que eles dissessem isso, porque é uma coisa óbvia, mas eles disseram mas isso. a gente vai entrar ainda por que esse comentário foi criticado, né? Mas eu quero realçar uma coisa que tá nesse comunicado que eu vi algumas pessoas falando e eu nem coloquei na pauta, mas eu não coloquei porque eu já sabia que eu ia comentar isso, né? Uma coisa que eles que tá aqui, que eu acho que eu vi pouca gente comentando quanto deveria, né? É o fato deles prometerem que atualizações estavam vindo nos próximos 7 dias e que iam ter 2 principais em janeiro e em fevereiro. Isso tem mais ramificações do que a gente pode imaginar, mano. Porque, primeiro, eles estavam fazendo crunch, já lançaram o jogo, não vão fazer mais. Isso é balela, tá? O crunch não ia parar com o lançamento do jogo. Sim. Nunca para, porque ele já tem naturalmente que corrigir as coisas. O crunch podia ficar mais leve, eles provavelmente vão ter a folga de fim de ano. Acho que eles não vão ser tão cruéis de tirar essa folga de todo mundo, né? Mas o que essas duas afirmações, e quando você dá um período, né? Vai chegar em janeiro, vai chegar em fevereiro, significa que para esses programadores, para essa galera de Q&A e de QA, né? A galera de desenvolvedores no geral, só significa que esse crunch que eles já estavam esperando que eles iam fazer pós-lançamento vai ser pior. Sim. Né? E assim, acho que isso a gente bom realçar, né? Não é que não ia ter crunch, ia, mas vai ser pior agora que eles vão ter que passar os meses consertando. Acho que talvez até um ano consertar, talvez mais do que um ano pra consertar tudo que tem pra consertar nesse jogo. Então assim, pra galera que... Aí você coloca o multiplayer em cima disso tudo também, né? Você coloca mais a promessa que eles fizeram, que eles prometeram, então eles vão ter que fazer, que é lançar o tal do multiplayer. E aí você coloca mais uma pressão em cima dos funcionários. Eu não me surpreenderia se eles fechassem nos próximos anos, assim, porque vai ser muita pressão colocada em cima dos funcionários e vai ser um desastre. Cyberpunk vai ser um desastre para CD Projekt. Além dessa crítica que eu mencionei aqui do crunch, né? 2 outras críticas foram apontadas por vários fãs. A primeira é que um dos CEOs, né, que é o Adam Kaczynski, o famoso, que já apareceu antes, né, igual eu falei lá do comentário do crunch lá em outubro. No finalzinho de novembro, ele fez uma chamada com os investidores em que ele afirmou aos investidores que o jogo rodava surpreendentemente bem no PS4 e no Xbox One Fat. Ele falou isso, surpreendentemente bem. Se isso é rodar surpreendentemente bem, o que será que não é rodar, né? O jogo nem ligar deve ser. Então foi mentira nesse primeiro motivo. Aí teve o segundo motivo, que apesar de alguns conseguirem o tal do reembolso com a PlayStation, vários pedidos foram recusados, o que indicava que esse anúncio teria sido feito em conversa com a Sony ou a Microsoft. Então pessoas tentando reembolso conversa. E não conseguindo. A Sony não tava, o que mostrava que quando eles falaram, vai lá procurar PlayStation e Xbox, eles estavam falando isso só, usa do sistema que ele já tem. A gente não conversou com eles. Só que eles não deixaram claro, né? O jeito que eles escreveram lá na nota, né? Parecia que eles tinham falado, a gente conversou com a Xbox, com a PlayStation para acelerar o processo de reembolso, mas na real eles estavam só falando, vai lá falar com a loja que você comprou que já tem. Deixa a gente em paz, né? Usa o sistema que já tem. Ele já tem um sistema lá, mas por exemplo, no PlayStation as regras de reembolso são, muito restritas. Tipo assim, o principal jeito de você conseguir um reembolso no PS4 é você ter comprado um jogo e não ter baixado ou
não ter jogado. Aí no dia 15 a gente teve a transcrição da chamada com os investidores, que foi revelado, esclareceu algumas coisas, né, nessa chamada. Eles falaram que os 3 adiamentos fizeram eles focarem em lançar o jogo subestimando a escala e complexidade do jogo e ignorando os sinais de que o jogo precisava de mais tempo no PlayStation 4 e Xbox One, já que eles focaram na performance no PC e nos consoles da próxima geração, que agora é a geração atual. Sim, então, tipo assim, o que eles fizeram foi... eles adiaram 3 vezes e falaram, não tem mais como adiar. Então vamos dar um jeito de lançar esse jogo assim mesmo assim, sem ter que adiar, né? Eles ficaram com essa ideia na cabeça e... Eles queriam lançar por causa da janela do fim de ano, do Natal, né? Então, eles não queriam adiar para ano que vem. Né? E com isso também eles falaram, né? Eles subestimaram a complexidade do jogo, ignoraram os sinais de que eles precisavam mais tempo. Sim, ignoraram completamente. Eles foram totalmente negligentes com as versões de console desse jogo, dos consoles antigos. Eu acho que o pior é essa fala de que eles se focaram na performance de PC e nos consoles da próxima geração. Isso me incomoda muito pelo fato de, se a gente focou nos consoles da próxima geração, né, no PS5, no Xbox Series X, por que vocês focaram nesses jogos, sendo que a versão que vocês estão lançando não é para esses consoles? Ela roda melhor nesses consoles, né? Sim. A versão desses consoles chega só em 2021, então você tinha que preocupar com o jogo rodando nesses consoles só em 2021, né? Exatamente, o primeiro lança para onde você prometeu o primeiro. Foi o PlayStation 4, Xbox One, PC. Era onde eles iam lançar inicialmente e depois eles iam lançando pro restante. Mas não, eles queriam lançar para 9 plataformas de uma vez só e deu no que deu. E eles disseram também nessa reunião que eles não mostraram as versões dos consoles antigos e não enviaram as cópias para review no console até o dia 9, dia 10, porque eles estavam até o último momento tentando melhorar o jogo. Deu pra ver que não funcionou, não deu certo. Inclusive, eles confirmaram que o jogo passou na certificação na PlayStation e no Xbox, porque as plataformas acreditavam que o jogo seria corrigido até o lançamento, né? Eles deram um voto de confiança por ser a CD Projekt, por eles serem famosos. Na verdade, sim, tem uma coisa que tem no processo de certificação que eu vou aproveitar e explicar. O que acontece? O processo de certificação não significa para chabu aqui, né? Ele serve para ver se o jogo está rodando, se tem os botões que estão aparecendo lá na tela, por exemplo, são os botões da PlayStation ou são os botões de controle do Xbox, né? E para verificar se o jogo não tem crashes, né? Que a gente, mesmo na versão de lançamento, tem vários, igual você falou aí, 8 que você teve, né? Sim. Quando isso acontece, quando eles detectam que o jogo tem, eles mandam o jogo de volta. A empresa, ela pode aplicar para um processo, que eu esqueci o nome do processo agora, mas em que eles prometem que esses problemas vão ser corrigidos até o lançamento. E provavelmente foi isso que eles fizeram, né? A PlayStation e a Xbox deve ter feito análise, reparou vários crashes que o jogo estava tendo, falou, o jogo tá tendo muito crash. A CD Projekt Red voltou e falou, a gente vai consertar até o lançamento, prometemos. Podemos continuar com o lançamento? E aí a PlayStation e a Xbox confiaram e deixaram o jogo passar, né? Eles também falaram que com isso perderam a confiança e a reputação com os jogadores que construíram ao longo dos anos e que se focariam em recuperar esses jogadores. Que é um grande... Como é que chama? É um grande problema, né? Por exemplo, você acaba virando um ponto em que as pessoas ficam surpresas com você fazer cagada, pra um ponto que a galera já tá tipo, lá, CD Projekt Red fazendo mais uma cagada. Você vira uma Ubisoft fazendo isso. Tipo, é isso, é igual Ubisoft, é igual EA. Se a Ubisoft e a EA lançam um jogo cagado hoje em dia, você vai lá, não é Ubisoft. Lá, mais um jogo. Ou aí lança um jogo com microtransação, você fala, EA. E aí quando você tem um jogo, por exemplo, tipo, no caso da EA teve o Star Wars Squadrons, por exemplo, agora, que o jogo não tem microtransação e tá recebendo DLC gratuito, rola exatamente o contrário. Você fica assim,
o que eles estão fazendo, mano? Eu acho que a CD Projekt Red já tá começando a perder aquela magia, né, que muita gente criou. Acho que todas as empresas estão aos poucos. A Rockstar já perdeu isso também. A CD parece que é a próxima. Acho que não existe mais empresa boa que faça videogame. Elas estão perdendo a reputação aos poucos. Sim. E assim, o impacto da imagem da CD Projekt, ela não tá só ela tá ligada ao Cyberpunk, mas ela também tá ligada também a umas outras mancadas que a empresa fez, né? No dia seguinte a essa chamada, ou seja, no dia 16, foi anunciado de manhãzinha que o jogo Devotion, que tinha sido tirado de circulação lá na Steam por causa de uma imagem que tinha dentro do jogo que comparava o Ursinho Pooh com o presidente da China, que agora, depois de muito tempo, né, ele ia chegar no GOG. Depois que eles tiraram essa imagem, fizeram várias mudanças, ele ia chegar no GOG. Porém, menos de 5 horas depois desse anúncio que a empresa fez, né, que os desenvolvedores do Devotion fez, o próprio GOG chegou e falou que, devido às mensagens dos jogadores que eles tinham recebido, eles decidiram não listar o jogo na loja. E assim, não teve mensagem de jogadores. Assim, Foi mentira. Se você for olhar os comentários desse pedido, todo mundo estava esperando esse jogo. Sim. Tinha muita gente esperando esse jogo. Acredita-se que se eles receberam mensagens foram de alguns jogadores chineses que ficaram com uma mágoa desse jogo por causa da imagem. Muita gente acredita que essa decisão deles foi mensagem que eles receberam de jogadores chineses que eles estavam ainda guardaram mágoa, né, de quando o jogo lançou lá na Steam com essa imagem que zoava o presidente chinês, né? E acredita-se, na verdade, que essa decisão foi tomada porque o GOG pertence à CD Projekt, né? Sim. E que eles acharam... Você vai ver vários influenciadores que fizeram esse comentário, e eu também concordo com eles, é de que a CD Projekt Red ficou com medo de, se eles listarem o jogo no GOG, isso podia impactar a permissão da venda do Cyberpunk lá na China. E também poderia fazer com que a galera que ficou ofendida com a imagem e tal não comprasse o Cyberpunk. O objetivo deles como empresa é lançar no maior possível de plataformas e países possíveis. Então eles não queriam perder a China, ainda mais a China, que é um país com 1,5 bilhão de habitantes. Né? Ferraram um desenvolvedor pequeno, né? A Devotion de um estúdio pequeno. Sim. Aí, de acordo com o Jason Schreier, na quinta, dia 17, a CD Projekt Red organizou um Q&A com os desenvolvedores e vários deles questionaram a reputação da empresa, os prazos irrealistas do jogo e as horas extras sem descanso por meses e anos, né? Então foi o Jason Schreier mais uma vez ali vazando informações. E é aqui que eu falo que as desculpas que a CD Projekt Red estava dando lá voltam para morder, né? Além dessas coisas que foram questionadas aí que a gente mencionou, algumas perguntas que rolaram, por exemplo, eu vou falar uma de Crunch que rolou, que perguntaram sobre esse tempo. Eles falaram que eles têm planos de melhorar as práticas de produção no futuro, mas não deram detalhes para os funcionários. Outra coisa que rolou lembra que eu te falei lá que quando eles anunciaram lá em janeiro que ia adiar o jogo de abril para setembro, que eles falaram que o jogo estava completo e jogável? Um dos funcionários perguntou por que lá em janeiro, quando eles falaram que o jogo estava completo e jogável, quando ele não estava. Ou seja, lá naquele anúncio lá de janeiro, quando eles falaram que o jogo estava completo e jogável, ele não estava. Eles mentiram pra gente. Foi mentira, não tem outra palavra, foi mentira. Eles mentiram, eles enganaram, foi isso que a CD Projekt Red fez. E aí a galera da diretoria falou que eles iam assumir a responsabilidade por essa mentira lá em janeiro,
né? Outra coisa que outro desenvolvedor perguntou, e acho que essa é muito engraçado, é que ele perguntou se os diretores da CD Projekt Red não se sentiram hipócritas de lançar um jogo sobre exploração corporativa enquanto eles esperavam que os funcionários trabalhassem horas extras. Realmente. A história do jogo envolve exploração corporativa e é exatamente o que eles estavam fazendo na vida real enquanto faziam o jogo que tem essa temática, né? É bem hipócrita mesmo. Aí o desenvolvedor perguntou e de acordo com o Jason Schreier a resposta foi vaga e sem compromisso. Tipo, eles tentaram se esquivar da pergunta. Então dá pra ver que até lá dentro a galera tá... O clima lá dentro não deve estar nem um pouco legal. Eu não queria trabalhar nessa Project Red nesse período aí não. Então, não vai ser um Natal, não vai ser um clima de Natal muito legal no escritório não. E no fim da quinta-feira, dia 17, pegando todo mundo de surpresa, né? A PlayStation anunciou que permitiria o reembolso do jogo a todos que quisessem, através de uma página especial. E também confirmou que o jogo seria removido da PSN por tempo indeterminado, né? Sim, eles criaram uma página separada, uma página onde você pode entrar e pedir o reembolso. Eu não lembro de ver isso na história. Tipo, a PlayStation chegar e criar uma página pra você entrar e fazer o reembolso, sabe? Uma página separada, assim, tipo, nesse nível que eles vão ter que fazer. E aí, é claro, tirar o jogo de circulação até ele ficar decente, eu imagino, não sei se vai voltar, quando vai voltar, mas tiraram exatamente por causa do alto nível de pessoas pedindo reembolso que tava, né? E meio que agora eles estão dando reembolso assim pra quem pedir, né? Se pediu, leva. Eles não vão nem analisar nada. Vai ser meio que igual o sistema da Steam, que é mais automatizado, né? Vai ser tipo assim, você pede, se eles confirmarem que o jogo... você comprou mesmo o jogo na PlayStation Store, tá aí o reembolso, pronto. É meio automatizado igual da Steam, né? Uma coisa nesse sentido. E aí quem não comprou não vai poder comprar mais, o que é uma boa notícia, né? Sim. E o anúncio aqui deles, né? Em nenhum momento menciona que foi assim, uma decisão conjunta com a CD Projekt Red, né? A gente conversou com eles e decidimos fazer isso, né? E, na verdade, eu imagino que eu sei qual que seja o motivo da retirada. É para evitar, por exemplo, que uma pessoa que comprou o jogo, que agora vá, né? Compre o jogo, jogue algumas horas e peça o reembolso, né? Já que as regras da Sony são bem restritas contra isso, né? Sim. E isso aqui realmente é uma exceção que eles estão fazendo, né? E aí no dia seguinte a CD Projekt Red soltou mais um comunicado para tentar amenizar a situação, né? Ela afirmou que ela confirmou que a PlayStation tinha anunciado no dia anterior e afirmou que aquilo ali tinha sido o resultado de uma conversa com a Sony, né? Você já falou isso. Não, eu cheguei a falar que no anúncio da PlayStation não falava em momento nenhum que foi uma parceria com a CD Projekt Red. Que muita gente levou muita gente a especular que na verdade esse comunicado que a CD Projekt Red fez, falando que tinha sido uma conversa entre ela e a Sony, né, fosse só para amenizar a situação. Porque muita gente, inicialmente, se for olhar depois do anúncio depois que a PlayStation anunciou que ela estava removendo o jogo, muita gente achou que isso era porque a PlayStation tinha ficado incomodada com o fato da CD Projekt Red ter tacado a responsabilidade do reembolso para a PlayStation, né? Sim. Se for olhar os debates que rolaram na quinta-feira à noite, era isso. Aí a CD Projekt Red veio no dia seguinte falando, não foi isso não. A gente conversou com a PlayStation e o que ela anunciou ali foi uma decisão conjunta, né? Então, e eles tentaram controlar, acho que foi mais uma vez eles postando alguma coisa para controlar um dano de uma ação, nesse caso da ação da PlayStation, né? Sim. Aí teve mais um comunicado. Eles soltaram um segundo comunicado ontem, dessa vez falando do retorno das versões físicas, né? Afirmando as pessoas para enviarem e-mail até dia 21 para o link que eles colocaram lá, que eles iam continuar ajudando as pessoas a devolverem as cópias físicas, e falaram que se elas não conseguirem nas lojas,
eles vão pagar o reembolso do próprio... Eles vão pagar o reembolso do próprio bolso, se for preciso. Do próprio cofre da empresa. Você vê o nível que a situação chegou, né? Passou essa confusaiada toda, esses posts todos, o Xbox também comentou. Pouco depois da confusão, ele falou que ele vai continuar permitindo o reembolso do jogo a quem quiser pedir, mas ele não vai remover o jogo da loja. Ele só colocou um aviso lá, falando assim: usuários podem experimentar problemas de performance quando jogam o jogo no Xbox One até o jogo ser atualizado. Colocaram um aviso antes de você comprar lá dizendo, né, que o jogo tá com problema, o jogo pode ter problema quando você for jogar. Que inclusive é um aviso que antes de você comprar aparece na loja da PlayStation, dizendo que a compra é final e tal, que não vai ter como você reembolsar, e ainda assim eles estão tendo que reembolsar na PlayStation. A diferença aqui, na verdade, é que é tipo um anúncio próprio, né? No Xbox também tem esse anúncio de compra é final e tal, mas esse agora não. Você acessa o jogo, lá antes de você apertar o botão pra comprar, já tá esse anúncio lá. O jogo tá bugado. Em cima. Devia ter esquecido, o jogo tá bugado. Compre por sua própria conta e risco. Sim. E aí toda essa confusão causada pelo anúncio da PlayStation colaborou para mais uma queda grande do valor da CD Projekt, porque quando abriu o mercado de ações, né, hoje, dia 19, né? Foi ontem, dia 18. Ontem, dia 18, quando abriu o mercado de ações, a queda foi de quase 16% e chegou a pouco mais de 20% ao longo do dia, que é um total de $1 bilhão que a CD, que os CEOs, os executivos ali, que são os shareholders principais, eu acho que dá 34% eles têm de total da empresa, eles perderam cerca de $1 bilhão. Agora vamos falar de como é que tá o jogo atualmente e algumas curiosidades que rolaram nesse período pós-lançamento, né? Atualmente no Metacritic, se você falar, o jogo está com 85 no PC, 87 no PC, 55 no Xbox One e no PS5. Isso foi quando eu olhei ontem à noite, né? Acho que não deve ter mudado de ontem pra... Você chegou a ver no PlayStation 4? Cheguei. 55 junto com o Xbox One. Eu coloquei PS5 aqui, mas é PS4. Tá. Então, repetindo, é 87 no PC, 55 no Xbox One e no PlayStation 4. E a queda de 91 que a gente tinha falado que ele pegou lá quando saíram os primeiros reviews pro 87, que é o que tá agora, fez com que o Cyberpunk passasse de nono jogo mais bem avaliado do ano para o 38º. 38º, caiu bastante. Tem muito jogo na frente. E eu vou até olhar aqui, eu não coloquei aí, mas eu vi muita gente zoando isso, né? Mas a nota de Cyberpunk no PS4, ela chegou a 52 no momento, né? Ela tá com praticamente a mesma nota que Anthem. Pois é, que Anthem. Aquele jogo, aquele Anthem. Então, tipo, a situação tá bizarra, né? Aí também tem um aviso no Open Critics, né? Ele tá com um aviso no próprio site avisando do estado do jogo, né? Eles falaram que eles colocaram lá, né? Isso é uma coisa que eles nunca tinham feito na história do Open Critic, mas eles colocaram lá. Esse jogo apresenta disparidades significantes em performance, experiência do jogador e notas de review entre o PC, consoles da próxima geração, Xbox One e PS4. Sim. E eles colocaram ainda, a equipe do Open Critic e vários críticos suspeitam que o desenvolvedor CD Projekt Red intencionalmente procurou esconder o verdadeiro estado do jogo no Xbox One e no PS4, com requisitos de apenas usar imagens pré-renderizadas do jogo nas reviews e não entregando cópias da review do PS4 e Xbox One. Aí esse aviso vai ser tirado em fevereiro de 2021. Quando saem as atualizações. Ou seja, pra você ver, eles chegaram a falar que eles suspeitam que a CD Projekt Red escondeu o estado do jogo. E é claro, né? Aí entre dia 4... Tipo assim, não foi um clássico... esquecemos de mostrar a imagem de PS4. Que triste, né? Pô, eles fizeram 2 streams pra mostrar como é que o jogo tava rodando no PS5 e no Xbox Series X, sendo que não era nem a versão pra esses consoles, né? Sim. Foi meio que só tipo assim, tá comprando um console novo? Compra o nosso jogo. Aí é foda, né? Aí entre o dia 4, quando as ações da CD Projekt Red fecharam em alta, até o fechamento do dia 18, as ações da empresa caíram um total de aproximadamente 38,75%, então continuam caindo, né, como a gente viu antes. Elas saíram de 443... Deixa eu ver como é que é o nome da moeda, esqueci. Da moeda polonesa? PZL.
eu acho, moedas. PLD, eu não sei como é que fala, mas é PLD. É PLN, que é a sigla, é zloty polonês. Isso. As ações caíram de 443 zlotys polonês, né, o valor de uma ação, para 300 e... Ontem fechou em 271,40 zlotys polonês. Caiu mais do que eu tinha visto já. Continua caindo. E ela chegou, acho que ela chegou ao mínimo de, deixa eu ver isso aqui, 245 zlotys polonês. Eu falei isso agora há pouco. Ainda. Eu falei isso agora há pouco. Eu não me surpreenderia se a CD fechar. Honestamente, no próximo ano, assim. Eu não me surpreenderia se eles anunciarem falência. E assim, e é mais legal que você vê essa data que eu coloquei, de 4 de dezembro, ela estava em crescente, né? Ele estava tendo uma média antes disso das ações valendo 371, 380 e poucos, e aí por causa da proximidade do lançamento de Cyberpunk, as ações começaram a subir de valor. E aí fechou na sexta-feira, dia 4, em alta. Aí na segunda-feira já começaram as reviews, né? E com as denúncias de bug só foram caindo. Então é tipo... E é uma empresa que estava, por exemplo, nos últimos 6 meses bastante estável. Aparentemente o ponto mais baixo dela foi em março. Não sei por quê. Aí na Austrália, no cartão de versão digital para Xbox One, ao invés de imprimirem o logo da CD Projekt Red no cartão, eles imprimiram um ícone que dizia imagem não encontrada, né? Quer dizer, parece que a CD tá com vergonha de colocar o próprio nome dela no produto agora. Não, a legenda da menina que postou isso, né? Ela trabalha na loja, ela colocou assim: eu acho legal essa discussão de que Cyberpunk tá quebrado e tudo, mas o fato de que eles não conseguiram nem propriamente imprimir o próprio ícone nos cartões de Xbox digital é realmente a cereja no topo do bolo. Sim. E no Brasil também teve uma loja que colocou um aviso, né? Eles colocaram um aviso escrito, deixa eu ver aqui. E não foi um aviso, foi tipo, eles pegaram um papel e colocaram escrito assim: Cyberpunk 2077, jogo com desempenho ruim e bugs, no Xbox Fat e Xbox S. Meio que a loja já lavando as mãos pra não ser... Eles pegaram um pedacinho de papel, imprimiram um textinho e colocaram na frente da cópia só. É realmente triste tudo que tá acontecendo com a CDI, sabe, é só lamentável. O jogo que a gente esperou por 8 anos. Eu lembro de falar no episódio de Legend of Zelda que podia ser o jogo do século. Eu falei isso naquele episódio. Pra você ver o nível que a gente tava esperando esse jogo pra ser e o que ele se tornou. É realmente uma pena. A gente vai pra nossa... A gente tem um debate final ainda. Vamos fazer um debate final que, é claro, como a gente sempre fala, são perguntas que a gente vai responder, mas é sempre bom você também comentar. Se você estiver no YouTube, comentar no campo de respostas. Se você estiver numa plataforma de áudio, tem nossas redes sociais aí na descrição, né? Irmandade Nerd, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, para vocês comentarem lá o que vocês acham dessas questões, né? A primeira é: considerando o estado que o jogo saiu, você acha que o jogo estava pronto para ser lançado? Não. E se a resposta foi não, mesmo para PC e para Stadia? Não, para PC e para Stadia ele tá um pouco melhor, mas os bugs ainda estão lá presentes. Eles deviam ter adiado para todas as plataformas. Eu acho que sim, o jogo não estava pronto. No PC e no Stadia poderia passar. E eu vou até dar a minha solução no próximo caso aí. Mas eu acho que assim, se tinha versão que poderia ser lançada, era de PC no Stadia. As consoles estavam longe, né? E qual que teria a solução que você acha que seria mais justa para esse caso? Adiar mais, se for um ano, se necessário um ano, que fosse mais um ano. Eu esperava mais um ano tranquilamente. Então você acha realmente que adiar tudo seria mais tranquilo, né? Sim. Eu acho que assim, eu também acho que adiamento seria a ideia, o ideal, que é manter aquela ideia deles, né, de lance o jogo quando está pronto. Eles quebraram a própria regra deles. Se eles não tivessem feito tanta... Eu acho que também uma coisa que eles fizeram, que foi cagada, foi ficar... empurra aí de abril para setembro, depois setembro para novembro. Eu até calculei, eu botei até aqui no começo da pauta de referência para mim, entre a primeira data, que foi 16 de abril, e a data que saiu 10 de dezembro, o jogo foi adiado em 238 dias.
né? Sim. Só que não foi um adiamento de 238 dias. Foi um adiamento de 100 e poucos dias, depois de mais 60, depois de 21, né? Eles foram diminuindo a quantidade de dias. Se eles não fossem feitos esses adiamentos parciais, eu acho que eles poderiam ter feito assim, ó. Chegou lá em junho, eles viram que realmente, ó, é muito trabalho, a pandemia tá impactando e tal, a gente tá trabalhando de casa, a gente não quer fazer crunch, a gente vai ter que adiar o jogo pro ano que vem. A gente pede desculpa, mas a gente pede que você entenda, a situação agora não tá ajudando, né? Sim. Não, seria... Provavelmente a única solução viável era adiar mais. Eu tenho uma solução que seria mais... não seria a ideal, mas que seria amenizaria um pouco essa situação. Que é eles chegarem lá no dia... Lá em outubro, quando eles adiaram do dia 21, eles adiaram em 21 dias, né? E chegar e falar, olha, a versão de PC e Stadia vão chegar no lançamento, dia 10 de dezembro, mas nós vamos adiar as versões do console. Não, mas acontece que nem a versão de PC também não tá boa, ela tá bugada também. Ela tá menos bugada, a questão é essa, ela está menos bugada, mas ela tá bugada também. Eu acho que se tivesse lançado pra PC e Stadia primeiro ia causar problema também, os jogadores não iam gostar, iam reclamar. Só que eu acho que não ia ter causado problema na proporção que causou, sabe? E assim, tá bugado é menos pior do que tá injogável ou com uma qualidade terrível, entendeu? Sim. Porque assim, se a gente for olhar o The Witcher, ele é considerado uma obra de arte hoje em dia, mas o The Witcher quando chegou tava lotado de bug. Talvez não tantos quanto tinha no Cyberpunk, mas tinha bug pra caramba até no The Witcher. E eles foram sendo corrigidos com o tempo, entendeu? Sim. Eu acho que assim, se eles não quisessem falar, ó, vamos ter que adiar tudo, a gente precisa lançar esse jogo esse ano, a gente não pode deixar passar porque vai dar problema pro ano fiscal, né? Porque o ano fiscal da CD Projekt Red, ao contrário das empresas no geral, que fecham lá em março, o ano fiscal da CD Projekt Red fecha dia 31 de dezembro. Uhum. Então, se eles falassem, ó, a gente não pode passar, você não pode. Eu acharia que teria sido melhor eles lançarem as versões de PC e Stadia e deixar as outras para lançar lá em fevereiro. Porque se os patches vão estar prontos até fevereiro, lançasse em fevereiro. Não. Eu acho que talvez seria tipo assim, eu não acho que a solução perfeita. Eu acho que se fosse poder escolher, adiar tudo seria a melhor, né? Mas se eles tivessem essa sinuca de bico de ter que lançar alguma coisa esse ano, eu acho que a mais ideal seria lançar CPC e Stadia, adiar seus consoles. Sim. Qual seria o impacto das decisões pós-lançamento para nós e para os desenvolvedores? Eu acho que para nós, acho que reforçou o que eu já tinha em mente antes, que é não comprar nada em pré-venda. Não compre nada em pré-venda. É isso, não adianta. Você nunca vai ter certeza. Pode ser uma CD Projekt Red, que você acha que vai entregar um masterpiece da sua vida e eles vão cagar naquilo. Então, não compra pré-venda. Simples assim. Devia banir pré-venda. Não compre pré-venda. E para os desenvolvedores é parar de tentar lançar. Primeiro, parar de ser tão ganancioso, querer lançar um jogo para novas plataformas de lançamento, que é impossível fazer isso com a complexidade de um jogo desse. E sei lá, não tentar empurrar um jogo que não tá pronto, que não vai ficar pronto até eu acho a data que eles queriam. Assim, pra nós é meio que isso também, essa questão da pré-venda. Acho que vai ser uma quebra de expectativa no geral mesmo, porque se você comprou num console e vai ter que esperar o jogo pra jogar, por exemplo, você não vai estar com ânimo mais lá depois por causa de toda essa confusaiada, né? O hype que você tava agora pra jogar o jogo vai impactar essa experiência depois, né? E também, assim, tem gente, por exemplo, que adiantou as férias de fim de ano na empresa pra jogar o jogo agora, né? E agora não tá podendo jogar porque tá no console. Sim. E não tá conseguindo jogar, né? E pros desenvolvedores, eu acho que além da parte de gerência, né? Que foi o que você comentou aí, também o crunch, né? Eu acho que assim, o crunch que provavelmente talvez acabaria ou reduziria bastante daqui a 3, 4 meses, vai ser muito mais que isso. Provavelmente o resto do ano, né? E nós, como consumidores, a gente deve aceitar a situação, né? Ou é nosso direito protestar? É nosso direito protestar. Eu acho que assim, a gente já aceitou muita coisa. Eu acho que eu coloquei essa pergunta justamente por esse fato. A gente aceita muita coisa, né? A
A gente já chegou num ponto, por exemplo, que... Vou falar de um jogo que lançou tem 2 meses. Assassin's Creed Valhalla. O jogo chegou no mesmo nível de bug que Assassin's Creed Odyssey e Origins. E a gente não reclama disso, né? A gente aceitou, de certa forma, nesse caso. Então meio que virou uma normatização de aceita o jogo como tá, a gente vai lançar patch pra corrigir e tal. Mas acho que a gente não pode, mano. Não rola de fazer isso, né? A gente tem que parar de aceitar um pouco o jogo chegar quebrado e só reclamar nos casos que são mais extremos, sabe? Sim. E assim, eu acho que mais pra frente as empresas, a Sony, a Microsoft, a Nintendo, elas vão ter que começar a expandir, assim, para deixar você poder pedir refund, assim, claro, não que você tiver com milhões de horas do jogo, mas assim, se jogou algumas horas e o jogo tá dando bug, tá crashando no seu console, você tem que ter o direito de, claro, você provando para eles, né, que isso aconteceu, você devia ter o direito de pedir o seu reembolso, sabe? Porque na Sony você tem que literalmente não jogar o jogo pra você poder pedir reembolso, né? Sim. Então acho que assim, a gente tem que começar a pressionar um pouco mais. E eu acho que a gente também tem que parar um pouco com essa ganância de querer tudo agora. De entender que atrasar o jogo é ruim, né? Só porque você é impaciente o suficiente de esperar 2 meses ou 3 meses a mais pelo jogo, né? Como é que tá a sua confiança na empresa depois de tudo isso? Minha confiança já era ok. Eu não era o cara, tipo assim, eu sei do trabalho que eles fizeram com The Witcher. E eu sei que, por exemplo, a maestria em narrativa e tudo tá lá. Pelo que todo mundo que fez review falou, tá lá. O jogo é divertido, tem histórias legais, as sidequests são diferentes, mas... eu não tinha esse hype tão grande. Eu sabia que eles conseguiriam entregar, mas não tanto assim. E agora eu realmente sou de ficar com o pé atrás, de próximo jogo deles provavelmente não pensar em fazer pré-venda. Pegar tudo que eles falam agora com uma pulga atrás da orelha, né? De dúvida. Uhum. A minha confiança também não tá muito boa mais pra CD+. Eles perderam bastante da confiança que eles tinham antes. A gente tinha eles num patamar diferente, né? A CD era considerada uma empresa com um patamar diferente, assim. Você esperava uma excelência deles que eles deixaram a desejar bastante depois desse Cyberpunk. Como eu disse já ao longo do episódio, a confiança deles caiu muito, eles jogaram no ralo praticamente. E não parece a mesma CD que fez The Witcher 3. Não parece que é a mesma empresa. É isso. Assim, eu não tenho meus problemas. E assim, se você tá se divertindo no PC, jogando com uma placa boa e não tá tendo muito, como é que chama? Muitos bugs, fico incrivelmente feliz por você, sabe? Eu fico feliz demais. Você tá tendo a sua experiência está sendo boa, mas você não pode, do mesmo jeito que a gente não pode ficar tipo forçando, que a galera que tá reclamando do PS4 não pode ficar forçando quem tá jogando no PC, falando, você não pode estar tendo uma boa experiência no PC, isso é impossível. Do mesmo jeito que essa galera não pode criticar quem tá no PC, a galera do PC não pode passar a mão só porque a versão de PC tá boa, né? Falar, a versão de PC tá boa, não sei o que, sabe? Eu acho que a gente tem que... E a hora da galera se reunir, né? Quem tá aproveitando, continue aproveitando, seja feliz, né? Sorte sua que você não achou um bug quebrado, ou que te fez ter que voltar num save de 2 horas atrás, né? Ou então você não pegou um bug. Tem um bug que eu vi, por exemplo, que se o NPC bugar numa missão secundária, pelo fato da NPC aparecer numa missão principal, você ficava soft lock na missão principal. Isso aconteceu comigo. Então, tipo, você perdia o seu save praticamente, ou você teria que voltar no save anterior e torcer, né? Então, assim, acho que a gente não pode... Como eu falei, né? Resumindo, né? Se você tá aproveitando, seja feliz, mas entenda que muita gente tá decepcionada com isso, né? E você que jogou, como é que foi a sua experiência no geral?
No geral, no PlayStation 4 foi aquilo que eu já falei, teve 8 crashes ao longo do período que eu joguei, muito bug, muito problema gráfico, missão que você tem que voltar em save para conseguir fazer, porque para um NPC na porta ou acontece alguma coisa que impede que você passe, coisas assim idiotas pra caramba. Então a experiência no PlayStation 4 não tá realmente nem um pouco boa, tanto é que eu não terminei ele no PlayStation 4, não tenho interesse em continuar jogando no PlayStation 4, devolvi pra loja que tinha me mandado e vou comprar no PC pra jogar futuramente, não pretendo pegar agora também. Eu perdi totalmente o interesse em jogar ele, na verdade. Eu vou pegar quando tiver em promoção, alguma coisa assim, porque tá realmente bem impossível de jogar no PlayStation 4. O que eu fiz com o Batman, que igual quando o Batman chegou, o Batman Arkham Knight chegou no PC, né? Era bizarro, mano. Tinha hora que eu chamava o Batmóvel, meu FPS caía pra 1 no meu notebook antigo, né? Ficava tão lento, mas tão lento que eu podia sair, pegar um copo de água e voltar, e ele tava ali ainda carregando, né? O que eu fiz foi, eu devolvi o jogo, quando saiu lá por R$30 em promoção com os DLCs, eu falei, vou comprar. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer também, né? Você não chegou a jogar, então? Não cheguei. Justamente porque eu falei, eu vou esperar o lançamento. E eu comecei a ver as reviews, né, nos dias anteriores. Aí eu vi já a galera falando dos bugs. Isso já me deu um pé atrás. Eu já tive uma experiência com bugs recentemente, né? Miles Morales não tá quebrado, mas tava cheio de bugs no lançamento. Eu tenho vídeo de uns 4 bugs aqui de Miles Morales. Então eu já tava com experiência, então eu falei assim, acho que eu vou deixar esperar eles consertarem. E aí eu vi os consoles, que era onde eu tava pensando em pegar, talvez. E aí eu desisti. Assim, no fim das contas, acho que é uma situação, dá pra aprender tanto as empresas, desenvolvedores, quanto nós consumidores sobre Cyberpunk e evitar que isso aconteça no futuro de novo. Mas acho que esse foi o episódio com todos os problemas que a gente viu ao longo do tempo, histórico, desde o início, o sucesso e a queda, né, do Cyberpunk 2077. Mas esse foi o episódio, né, Renan? Vamos pra sugestão da semana? Bora lá. Sugestões, seu guia nerd da semana. A minha sugestão vai ser bem rápida, vai ser um álbum da banda All Nation. Talvez vocês conheçam eles por alguma música mais de meme deles, talvez aquela Run, por exemplo. O nome do álbum se chama, deixa eu abrir de novo aqui porque eu perdi, Angel Miners e Lightning Riders. É um álbum bem de indie pop rock pra você que gosta, então vai estar o link aqui na descrição pro Spotify e do Music. É isso. Se eu fosse olhar, tipo assim, a coisa que eu mais curti essa semana, eu ia repetir a recomendação da semana passada. Então não vai ser ela, né? E sim, vai assistir Mandalorian, que o episódio final foi foda. Mas eu vou fazer outra sugestão do Disney Plus. Teve um grande retorno aí, né? Foi o episódio. Mas eu vou fazer uma outra sugestão de curtas, na verdade. Que são os curtas da Pixar. São os Spark Shots. Atualmente tem 7 curtas lá. Pearl, Smash and Grab, Hit Bull, Flutuar, Wind, Fitas e o que chegou ontem, chama Segredos Mágicos. Eu não vi todos, eu vi alguns, mas eu tô curtindo bastante. São historinhas simples, né? Igual eu falei, 12 minutos, 8 minutos cada um. E são cada um com um estilo diferente, né? E eu tô curtindo, igual os Segredos Mágicos fala de um cara que ele tá no dia de mudança dele e ele não está pronto pra apresentar o namorado pros pais. E por coincidência, os pais do cara aparecem no dia. Então... Tá aí. É ele tomando a coragem de assumir e apresentar o namorado pros pais, né? E aí ele tem uma ajudinha meio mágica. É muito legal esse curta. Ok, mas esse foi o episódio. Então, pessoal, a gente vai deixar os avisos de sempre. Você pode seguir a gente no Instagram e Twitter, Marlon Marisa Underline. E pode me seguir no Twitter, no Renan Chronicles, no Instagram e na Twitch como Renan P2. Isso. Aí no Instagram e no Twitter também tem os perfis da Irmandade, Irmandade Nerd Underline, e facebook.com/Irmandade Nerd Podcast, a mesma coisa aqui no YouTube, para assistir aos videocasts, a versão em vídeo. E esse foi mais um episódio. É isso aí, a gente volta semana que vem então. Falou! Semana que vem com os melhores do ano, né? O último episódio do ano, sim. Os melhores do ano. A gente se vê lá. Até!